mais um vídeo aqui no meu canal. O tema da aula de hoje nós vamos falar sobre transformações físicas e químicas, que é a continuação do vídeo anterior. Para a gente começar a falar sobre transformação física, é aquela transformação onde não há a formação de uma nova matéria, não há a formação de novas substâncias, ok? Às vezes pode mudar o formato, a consistência, mas não libera novos produtos. Então vamos para os exemplos. Todos os processos que envolvem o ciclo da água, como eu já falei no vídeo anterior, são transformações físicas: evaporação, fusão, solidificação, condensação, sublimação. A água ela só passa de um estado físico para outro. Ora ela é sólida, ora ela é líquida ou gasosa. Então não há formação de uma nova substância, só vai mudar a estrutura física dela, ok? Nós podemos falar também que a erosão de uma rocha, então uma rocha próxima ao mar, por exemplo, aquela maré batendo ali naquela erosão, naquela rocha, vai provocar a saída daqueles minerais, daquelas substâncias ali que formam a rocha. E com o tempo vai formar crateras, buracos ali. Então é um processo contínuo, é um processo natural e é um processo físico. Não forma uma nova substância, apenas a retirada daqueles minerais que compunham aquela rocha ali, ok? Quando você pega um papel, ou rasga esse papel, ou amassa esse papel, ou quando você pica, né, uma verdura, uma fruta, a substância ela continua sendo a mesma, ela só mudou a conformidade física dela. Então logo é uma transformação física. Dentre as transformações químicas, nós podemos conceituar que aquela transformação onde há a formação de uma nova substância ou mais de uma substância, né? Muitas vezes a liberação de gases, mudança na coloração, liberação de novas substâncias. Então a gente pode começar com o exemplo da combustão. O que é a combustão? A combustão, pessoal, é a queima de um combustível. Então tudo que envolve a queima de um combustível é um processo de combustão. Queima do papel, a queima da árvore, a queima do diesel, a queima da gasolina, a queima do álcool. Ou seja, estou fazendo um processo, está acontecendo um processo de combustão e todo o processo de combustão vai liberar alguns produtos, vão ser formados alguns produtos. Então, por exemplo, a liberação de gás, a liberação de luz, a liberação de energia. Então, essas substâncias elas não estavam ali anteriormente, foi formado porque aconteceu uma reação química. Nós podemos falar também que uma explosão, né, de fogos de artifício é também uma transformação química, até mesmo porque envolve um processo de combustão, né? A formação, por exemplo, a liberação de calor, uma luminosidade, muda o aspecto daquele ambiente onde esse fogo de artifício ele foi solto. Então, é uma transformação química. O amadurecimento de um fruto, vamos pensar no morango ou numa banana. Esse fruto, quando ele está verde, se você come, ele vai ter um gosto. Quando ele estiver maduro, ele vai ter outro gosto. Então, além da mudança ali na estrutura da coloração, vai ter uma alteração também no gosto. Então, o processo de amadurecimento dos frutos é uma transformação química. Podemos falar também que o apodrecimento dos frutos é uma transformação química, né? Porque muitas vezes o apodrecimento está relacionado à ação de fungos e bactérias naquele alimento, que vai liberar substâncias e algumas até tóxicas, né? Então, é uma transformação química. No momento que você está fazendo um bolo, um outro exemplo, você juntou os ingredientes. Aqueles ingredientes, o pó royal, a farinha, o açúcar, o leite, os ovos, né? Aquilo ali que você vai usar para fazer o bolo são os ingredientes do bolo. Aquilo ali vai misturar, você vai levar para o fogo. Se você experimentar aquela massa crua, ela vai ter um gosto. Depois que o bolo assou, aquela massa vai virar o bolo, vai ter outro gosto. Então a gente tem mudança de aroma, a gente tem mudança de gosto e a gente também tem uma mudança estrutural. Aquela massa, ela aumentou de volume porque você colocou um fermento ali, ou o fermento biológico ou o fermento que já vem na farinha de trigo. Então há sinais de mudanças, né? Então essas mudanças aí estão relacionadas a transformações químicas. Um outro exemplo, quando você toma um antiácido, né? Um sal de frutas ou um eno, por exemplo. Quando você coloca aquela pastilha ou aquela substância ali na água, você vai ver que vai formar várias bolhas, né? Que geralmente é de gás carbônico. Aquilo ali não estava antes. Aquilo ali formou, aconteceu uma reação química, ok? Então, essas são as principais diferenças entre transformações físicas e transformações químicas. E agora a gente vai falar um pouquinho da separação de mistura. Então, no vídeo anterior a gente conceituou o que é matéria, falamos das características da matéria, falamos o que é uma mistura e o que é uma substância. E agora a gente vai falar aqui alguns métodos de separação de misturas. Às vezes, pessoal, uma substância, uma mistura, ela pode ser separada por métodos diferentes.
Nós vamos falar os mais usuais, os métodos mais comuns e mais fáceis para você utilizar na separação de misturas. A gente vai começar com a catação. A catação é um método antigo, né, que a humanidade, desde os primórdios da humanidade, o homem já fazia o processo de catação. Então a catação, por exemplo, separando sementes, separando grãos. Quando você pega, por exemplo, feijão para cozinhar, você cata usando as mãos. Porque às vezes o feijão, ele vem com milho, ele vem com grãos estragados, vem até às vezes com pedra. Então você usa a mão para separar o que é bom e o que é ruim. Então a catação é essa, você vai separar por meio das mãos. A peneiração, ela é um método que a gente pode utilizar na culinária ou também os pedreiros utilizam nas construções. A peneiração é um instrumento que você vai usar chamado de peneira. E essa peneira ela pode ter uma porosidade diferente. Essa peneira ela pode ser de aço, no caso, as que os pedreiros usam, ou ela pode ser de tecido, de nylon, que são as peneiras que a gente utiliza aí no uso doméstico na cozinha. Então aquela porosidade dela, ela deixa passar algumas coisas, ela retém outras. Então, por exemplo, quando você faz um suco, e esse suco ele ainda tem fragmentos da polpa ali do suco, por exemplo, da laranja, você vai usar uma peneira onde essa parte da polpa da laranja que você não quer passar para o suco, separe. Então, a sua peneira que você vai utilizar tem que ter a porosidade adequada para reter essa parte do suco da laranja. Quando o método de separação de misturas que nós vamos falar é a filtração. A filtração, ela vai utilizar, muitas vezes, no ambiente natural, rochas, cascalho, areia. Então, o próprio ambiente, ele já tem esse sistema que funciona como um filtro. Então, por isso que a gente fala, a água do lençol freático é uma água limpa? Sim, na maioria das vezes é uma água limpa, porque quando essa água da chuva, ela passa pelo subsolo, ela retém a sujeira dela, vai ficar retida nas camadas de areia, cascalho e carvão que podem estar no subsolo. Então, o homem, ele constrói filtros domésticos e filtros aí nas etas e nas etes, baseado nesse filtro natural que já tem na natureza. Então, a filtração você vai reter, você vai separar esses componentes por meio de materiais mais porosos. Então, por exemplo, se você vê um filtro, a vela de um filtro de barro, você vai ver que a vela é toda porosa, até parece com uma lixa de pé. Porque a água ao passar ali, a sujeira dela, a sujeira sólida, o barro, por exemplo, vai ficar retido naquelas porosidades da vela. Lembrando, pessoal, que o processo de filtração não vai matar micro-organismos presentes na água, vai só reter a sujeira sólida que porventura ainda resta nessa água. A gente pode falar também um outro exemplo de filtração que é o preparo do café. Então, para fazer café, você pode usar aquele filtro de papel ou aquele coador que é de tecido. Então, aquele filtro ali tem uma porosidade, que vai deixar passar, por exemplo, no caso do café, vai passar o café, não o pó, mas só a essência dele que foi misturada com a água junto com o açúcar ou não. E o que vai ficar retido ali naquele filtro? Vai ficar retido o pó. Então, a filtração é baseada nesse princípio. Falamos também da decantação. O que é a decantação? A decantação é quando você deixa um líquido, por exemplo, em repouso. Se aquele líquido ele tem uma sujeira sólida, uma areia, um barro, por conta da densidade, esse líquido vai para o fundo. Então é um processo que leva algumas horas para acontecer, que também na ED, por exemplo, eles usam esse processo da decantação para separar os componentes mais sólidos presentes nessa água. Falamos também de um método chamado de evaporação, que é uma mudança de estado físico da água, onde a água estava no estado líquido, vai passar para o estado gasoso, que é usado usualmente nas salinas. O que são as salinas? São regiões de algumas praias, aqui no Brasil temos algumas, onde acontece a extração do sal do mar. Como vocês já sabem, o sal de cozinha, que está na nossa casa, ele é extraído da água do oceano. E como que esse sal vai parar lá? Esse sal, gente, ele estava presente nas rochas que se localizam lá nos mares. Então, através de um processo erosivo, essas rochas desprendem esses sais, que é o cloreto de sódio, que é o NaCl. Então, como que faz para separar esse sal que está presente na água? Eu não quero a água, eu só quero o sal. E esse sal vai ser levado para a indústria, para ser limpo, refinado e tratado. O que acontece? Em algumas praias, onde o teor de salinidade é maior, ou seja, tem uma quantidade maior de sais, eles cavam buracos na areia dessa praia e ao longo de um dia são 4 marés, 2 marés altas, Então, na maré, quando essa água ela vem até a superfície aqui próxima à praia,
areia da praia, esses buracos vão ficar cheios de água. Em dias ensolarados, dias mais quentes, o que vai acontecer com essa água? Vai evaporar. O que vai ficar dentro daquele buraco que foi cavado ali? Aquele buraco que eles abriram ali? Vai ficar o sal. Então, através da evaporação, separa o sal da água do mar. Depois eles pegam aquele sal e levam para a indústria para ser limpo, refinado, e depois ele vai ser embalado, ok? E falamos também de um último método chamado de destilação simples. É um método geralmente que é usado em laboratório, em indústrias farmacêuticas, em indústrias alimentícias. Através de um processo, através de um aparelho chamado de destilador, ao aquecimento dessa água. Então, essa água aquece e a substância que porventura esteja presente nela, como por exemplo sais minerais, ou sal, ou açúcar, fica no fundo ali. Só que essa água ela passou para o vapor, mas eu quero ela líquida. Então essa água que depois ela foi para o estado de vapor, ela entra por um caninho e ali tem um condensador. Então o que é a condensação? É quando a água passa do estado gasoso para o líquido. Então esse condensador, por uma diferença de temperatura, ele vai transformar aquele vapor em água líquida. E aí a água líquida desce no recipiente. Então, é um método mais de uso de laboratório, que as pessoas costumam separar a água, tirando dela alguns sais, como por exemplo, o sal, até mesmo o sal de cozinha, ou açúcar, ou outros sais minerais que porventura estejam presentes nessa água. Bom, pessoal, foi isso que nós falamos nessa aula. Falamos um pouquinho de transformações físicas e químicas, falamos também dos métodos de separação de mistura. Eu espero que vocês tenham compreendido mais um pouquinho sobre esse assunto. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula de ciências. Tchau!